Cato, Ivanilson também está aqui com a gente. Seu Nilson Miranda chega aí para a gente nessa entrevista. Daqui o seu boa tarde. Boa tarde, André Araújo. Boa tarde, Carlos ouvintes da Rádio Paiá FM. Boa tarde, o presidente da PLB aqui de saúde, Ivanilson Silva. Acho que é o diretor regional, da delegacia regional da PLB aqui da região, Gilvando Inácio. É um prazer tê-lo. Boa tarde, voltando aqui para vocês. É um prazer tê-lo, Gilvando. Já há muito tempo já deu várias entrevistas aqui no estúdio da Rádio Paiá FM. É um prazer o retorno. Boa tarde também, Ivanilson. Boa tarde, Nilson. Boa tarde à comunidade saudense, os professores, os alunos e todos aqueles que estão acompanhando esse momento. Ivanilson, nas últimas 3 semanas, mais ou menos, criou-se alguns comentários sobre a área de educação, a pasta da Secretaria de Educação do município de Saúde. Quando, de acordo com os comentários, criou-se também uma polêmica na Câmara de Vereadores aqui do município de Saúde. Polêmica essa debatida lá com o Zé Dias e fez com que, no momento, o secretário viesse até a rádio para se expressar e fazer as colocações em relação às polêmicas que foram criadas. Nesse momento, eu reivindiquei posicionamento e providência por parte da PLB. Claro que a PLB, todos nós sabemos, faz parte vamos dizer assim, para defender a classe dos professores. Não foi só uma, foi 2 vezes. Reivindiquei aqui a presença, aqui até mesmo na Câmara, né? Quando foi a semana passada, você entrou em contato conosco e hoje você está aqui. Inicialmente, eu vou tocar no assunto, não poderia ser diferente, em relação à questão do projeto Rede, que é o assunto mais comentado, não somente nas redes sociais, como principalmente aqui na rádio e também na Câmara de Vereadores aqui de Saúde. Como volto a dizer, criou uma polêmica muito grande. Como é que a PLB de Saúde vê essa situação que abriu-se uma ferida enorme entre secretário da Educação e o corpo dos professores do município de Saúde? Então, Nilson, André, professores e a comunidade, pais e alunos que ouvem a Rádio Paiá nesse momento. Nós tivemos, durante esse início de ano letivo, de janeiro até esse momento, várias conversas com o secretário de Educação aqui do município de Saúde. E nesse conversar, ele nos passou de forma informal como pretendia conduzir a educação no município. Até aí tudo bem, está nos passando de forma informal, e a gente começou a dialogar no sentido de compreender o que seria essa proposta, né? E como a gente não tem materialidade desse documento, como a gente não tem isso registrado, a gente ficou aguardando esse posicionamento, essa divulgação desse material, de como funcionaria esse projeto, quais os caminhos que esse projeto ia trilhar para trazer qualidade, trazer benefícios, tanto para o aluno como para o professor no município de Saúde. Como a gente estava recebendo essa carga de informação apenas de forma informal, nos passando essas informações, a gente não poderia dizer que o projeto era bom ou era ruim. Não tinha como a gente se posicionar em cima disso. Quem precisava e quem precisa trazer essas informações é o secretário de Educação. Ele tem que dizer como será conduzido esse projeto. Presidente, você falou aí que até o momento tomaram ciência do projeto, uma ciência, vamos dizer assim, eu vou colocar como assim, informal. Material escrito, como funciona, não foi exposto para você, entregue a vocês para vocês analisarem. Mas o secretário
esteve aqui e disse que esse projeto foi previamente antecipado e comunicado aos professores por parte do sindicato. Sindicato esse é a PLB. Ele falou aqui, ele disse, todos sabiam, diante do problema existencial no Brasil e no mundo, por causa da pandemia, esse projeto foi comunicado aos professores pela PLB. A PLB foi responsável. Então quer dizer que isso não existiu? Esse diálogo, e o mais grave dessa fala, eu acredito, que tenha sido ele dizer que a PLB tem conhecimento disso. De forma informal, todos nós temos, porque chegou na Câmara de Vereador, chegou na rádio, chegou na sociedade, chegou para os professores, isso tudo de forma informal. Eu tenho certeza absoluta que nenhum professor leu esse registro desse documento. E aí, Nilson, eu chamo a atenção, porque no município de Saúde é um sistema de ensino. Tem lei própria, tem o que a gente chama de CME, Conselho Municipal de Educação. Qualquer projeto de educação que seja implantado no município de Saúde precisa passar pelo CME, e o CME é quem vai dar o aval legal dizendo que sim, aqui pode ser implantado. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Paiá, boa tarde a Nilson, André, Evanilson e todos que nos ouvem, especial, e a todos os educadores do município de Saúde. Primeiro, colocar a minha condição aqui, né, Nilson? Eu sou o diretor da Delegacia Sindical do Minério, a qual incorpora o município de Saúde e mais 7 municípios, e o papel da delegacia é exatamente esse, de dialogar com os núcleos, e nós estamos dialogando desde o primeiro momento. É bom se dizer que a delegacia não está se pondo aqui de um lugar neutro, mas nós estamos acompanhando isso, estamos participando inclusive das reuniões com a categoria, a reunião inclusive que o secretário não pôde participar, né, e que não participou. Então, diante dessa situação e da pergunta que você coloca, eu quero fazer algumas provocações interessantes para a gente refletir. Quando o secretário de Educação do município de Saúde coloca que todos os trabalhadores, né, e que a PLB inclusive ajudou a divulgar a proposta, é bom a gente entender que não se faz educação do plano das ideias. As ideias são maravilhosas, certo? Mas elas precisam ser materializadas, elas precisam ser documentadas. Primeiro porque o município tem responsabilidade a cumprir. Ele tem responsabilidade a cumprir perante a própria sociedade, e ele tem responsabilidade a cumprir perante os órgãos públicos, Ministério Público, o FNDE, o MEC, né, e todo o processo. E como bem Evanilson colocou, o próprio Conselho Municipal de Educação. Ora, pelo que nós estamos acompanhando, e eu falo aqui da minha aproximação com o núcleo da PLB de Saúde, me parece que saúde tem uma proposta educacional que não passa além da mentalidade e do plano das ideias do secretário. Mas não existe, e a gente pode afirmar que não existe, porque a própria PLB, Núcleo Saúde, documentou um ofício requisitando essa proposta por escrito. Essa proposta educacional que a gente está aqui discutindo. E a secretaria não disponibilizou. Então você quer dizer que a secretaria, ela impôs uma mudança na educação sem menos dialogar com os professores? Exato. A prova que ele não dialogou é que não foi para as reuniões, não tem participado das reuniões. Inclusive, nós ficamos sabendo, hoje tem 8 dias que foi marcada uma reunião dos professores com, no caso da PLB, que foi que provocou com o secretário. E, a meu ver, o que foi comentado nas redes sociais é que previamente foi combinada essa reunião virtual, né? E parece que depois, por parte do secretário, ele queria essa reunião presencial. Aí, como é que ficou aí? Acabou não havendo essa reunião por causa desse desencontro? Eu vou chegar lá e passar para o colega, só para eu concluir o pensamento, Nilson. Então, quando a gente coloca, é preciso a gente retomar esse discurso de que o município precisa ter um documento, certo? Norteador, aprovado pelo CME, de qual é a proposta educacional do município.
né? Porque me parece que o município de Saúde, pelo que a gente vem discutindo e ouvindo com a escuta muito aproximada e sensível à categoria de saúde, nós não temos mais escolas municipais. Então, os alunos estão matriculados na rede. Você quer dizer que, então, que esse projeto apresentado ele é ilegal? Ele é ilegal desde o ponto que ele não cumpre os parâmetros legais. E que parâmetro é esse? Você colocou há pouco aí que por conta da pandemia o secretário disse aqui dessa proposta. Mas não é por conta da pandemia que qualquer secretário de educação, prefeito ou quem quer que seja, ou a PLB, vai lançar uma proposta se apoderando da ideia da pandemia. Isso tem parâmetros. Existem as resoluções do Conselho Nacional da Educação, existem as resoluções do Conselho Estadual da Educação, que por mais que sejamos conselho, nós temos estruturas acima de nós que tem que ser seguida. Nós temos a Lei 14.040, que é a lei norteadora para todo esse processo da pandemia. Nós temos a LDB, né? E aí, que se diga de passagem, a LDB é preciso estar muito atento a esse projeto, principalmente o artigo 4º, inciso 10, certo? Onde coloca da importância da autonomia das unidades escolares. E me parece que, inclusive, em saúde, nós não temos um aluno matriculado na escola da zona rural, da zona urbana. Toda matrícula está na rede, no sistema da secretaria. Então, hoje não tem assim, o aluno é matriculado, no exemplo, no Oswaldo Pereira, no Colégio Oswaldo Pereira. Pelo que a categoria PLB, Vanilson vai poder falar disso melhor, não. Ele é matriculado na Secretaria da Educação, desvinculado de uma unidade escolar. E aí fica algumas perguntas para a gente provocar. Isso aí. E da forma que está sendo feito, como você está falando aí, isso aí não prejudica em conseguir as rendas da área da educação? No caso, o Fundeb não é prejudicado, não? O Fundeb, acredito que não, porque o Fundeb ele não pega o aluno necessariamente por escola, mas ele pega o total de aluno do município. Mas nós temos que entender que, por conta dos recursos do Fundeb ser tão escasso, nós temos no município, nas unidades escolares, recurso próprio. A exemplo do PDDE, a exemplo de Escola do Campo, né? A exemplo de vários outros recursos que são recursos locados na própria unidade escolar, administrado por uma equipe da escola e que tem como objetivo, inclusive, aquisição de material didático, material permanente, até pequenas reformas na escola que não passa necessariamente pela secretaria, então, mas que é discutido pelo município. Então, se eu desvinculo essa matrícula, é isso que a gente precisa entender e que o secretário precisa se colocar. Se eu desvinculo essa matrícula dessa unidade escolar, como é que o FNDE, que usa o número de alunos daquela escola, vai locar recurso para aquela unidade? Então corre de perder esse recurso? Uma vez que essa escola não tem matrícula de aluno, vai perder sem sombra de dúvida, não tenha dúvida disso. E como o município, eu acho que tem algumas provocações do tipo, como o município vai informar o censo no portal do MEC, o censo de matrícula de aluno, quando lá que você abre o portal, se você qualquer um botar lá, o CNPJ do município de Caíno FNDE vai abrir todas as escolas. E é lá por escola que vai estar lá colocando o número de aluno, a tipologia da escola, né, o nível de aprendizagem daquela escola, né, em que categoria ela se classifica, se é uma escola de educação infantil, se é integral, se é escola do campo, se é escola rural, se é do Fundamental 1, se é do Fundamental 2. Como é que eu vou informar isso quando eu tenho toda a matrícula na Secretaria da Educação? Então, eu acho que o grande problema aqui que está se discutindo é a Secretaria da Educação de Saúde precisa documentar sua proposta. A proposta do secretário pode ser muito boa. Quem disse que não? Agora, eu acho que a PLB e a sociedade não tem como se manifestar diante disso quando não tem um documento. Eu não sei se esse documento, essa proposta do secretário, vocês estão presos, está fundamentado em algum ponto. Vocês estão sem poder tomar uma providência devida por causa de material em mãos. Mas e vai ficar até quando isso aí? Porque o que se nota é uma insatisfação geral por parte da classe, dos professores, estão insatisfeitos. É o que te nota. Eu posso até adiantar. Quando eu converso com é muito meu amigo, o secretário, ele diz que não, que está tudo sob controle. Mas quando eu vejo de outro ângulo, eu vejo uma satisfação enorme por parte dos professores. Os professores não estão aceitando esse projeto. O porquê cabe, no caso, os professores, juntamente com a PLB, a levar a insatisfação ao secretário. Não teve oportunidade, não? Pronto.
Eu vou fazer esse comentário aqui, Nilson, começando pela questão da reunião, né? Nós tivemos uma reunião no dia 1º de junho, protocolamos um ofício encaminhando ao secretário. Essa reunião estava presente quem? O secretário, você e... Não, deliberamos entre a categoria. Entre a categoria, fizemos essa assembleia geral, com mais de 60 professores estiveram presentes nessa assembleia, nós somos 111 professores, e nessa reunião nós deliberamos, tiramos uma pauta de agendar uma reunião com o secretário de Educação, para que pudesse ali, com essa reunião com ele, através do MIT, ele explicar o que de fato era esse projeto, como é que ele pretendia alcançar os objetivos e as metas que tem no PNE, por exemplo, no PME, que é uma lei também municipal, que é decenal e que o município precisa dar conta de atingir aquelas metas naqueles 10 anos. Pronto, então isso é um ponto. O outro ponto era para ele explicar, e que ele precisa fazer isso, se essa proposta dele tinha passado pelo CME. Foi outro ponto que a gente deliberou e que a gente precisava ter esse diálogo com ele. Agendamos essa reunião, inclusive passou-se aí 13 ou 14 dias ele sem dar retorno, né? Eu fiz o contato. Essa convocação dessa reunião com o secretário foi notificada com um ofício? Via ofício, está aqui registrado. Nós temos aqui registrado no dia 4/6. A reunião foi no dia 1º, mas teve aquele problema. Então está aqui documentado, porque a gente precisava ter esse documento em mãos, exatamente para dialogar sobre isso. E porque é a pauta da nossa reunião, né? E como ele não deu retorno, assim que eu coloquei no grupo da APLB que o secretário não nos tinha dado retorno, ele imediatamente foi lá entrou em contato comigo e agendou essa reunião. Isso, 10 horas da manhã, ele agendou essa reunião para 1h da tarde, sendo presencial no Colégio Municipal Oswaldo Pereira. Isso seria impossível. Primeiro porque a gente está num período de pandemia e a gente tem um decreto do governo do estado que exige que no máximo a reunião pode ter 50 pessoas. Nós somos 111 professores, né? Nesse diálogo ele disse, já que não pode, veja aí um dia aí a partir de amanhã. E aí foi proposta a reunião para segunda-feira às 16 horas. Hoje tem 8 dias, né? Isso, hoje tem 8 dias, que deu essa polêmica toda, esse desencontro todo. Ele disse, eu falei que agendaria a reunião, ele entendeu que ele é que ia agendar essa reunião e tal. Sei que o que acontece é que a gente agendou a reunião para as 16 horas, mandei o MIT para ele 10 minutos antes da reunião. Ele disse que não. 15 minutos depois ele entrou. Lá a sala estava completa com todos os professores, nós estávamos aí com mais de 75 professores presentes nessa reunião. E ele mandou, 15 minutos depois, ele mandou um zap para mim dizendo que estava nos aguardando no auditório do Oswaldo Pereira. Agora uma pergunta aqui, diante da proposta do secretário, como fazer a educação sem levar em conta esse contexto da criança? Diante de tudo isso. Pronto, deixa eu só concluir esse raciocínio, viu? Pronto. Então, o que é que acontece? Ele nos mandou esse áudio dizendo que estava nos aguardando no Oswaldo Pereira. Pronto. A indagação já que ele estava disponível para a reunião presencial, por que ele não entrou no Meet que ele recebeu lá 20 minutos antes? Era simples, ele só ia responder e dizer o que ele tinha de proposta, qual era a proposta dele, né? E respondendo, André, concluindo... Só um minuto da pergunta, só para concluir ali, aí a pergunta dele. Então no seu entendimento, você diz o que? Qual foi o motivo dele não recuar da participação dessa reunião online? Nilson, eu não sei o que acontece, né? O que passa por a cabeça dele não querer dialogar com o professor. Nesse sentido, porque é muito simples ele dizer, a proposta é essa, tá aqui, o papel é esse aqui, vocês vão seguir isso aqui, publicar em diário oficial para que o professor tenha acesso, para que ele possa ler esse documento e dizer, realmente, é isso aqui que a gente vai fazer.
É isso aqui que nós vamos seguir. As metas que o município precisa atingir está aqui. Nós vamos precisar fazer esse trabalho para alcançar esse resultado aqui. Só respondendo rapidinho, Wilson, precisa a gente ponderar aqui algo importante. Nós estamos num momento de pandemia que inclusive as escolas, que na sua grande maioria tem aí turmas de 20, 15, 25 alunos, estão com aulas remotas, certo? Como é que eu, enquanto Secretaria de Educação, um colégio, para fazer uma reunião presencial, quando a própria Secretaria hoje, não de saúde, mas todas elas, estão interagindo com o DIME, com todos os segmentos que quer que seja, de reuniões que os secretários têm tanto, são por plataforma. Qual o problema? A pergunta eu acho que tem que ser devolvida à Secretaria. Qual é o problema do secretário participar de uma reunião de forma virtual, quando ele participa o dia a dia como secretário dessas reuniões? Qual o problema de participar dessa reunião de forma categoria? Essa é a pergunta que eu acho que tem que ser respondida. Qual o problema disso? Ora, é porque nessa reunião eu vou entregar o documento, numa reunião virtual você compartilha o documento. Certo? Repito, eu acho que nós precisamos da proposta por escrito, dizendo aonde a gente começa, como a gente caminha e aonde a gente chega. Essa é o que o município de saúde tem que fazer. A gestão pública do município de saúde tem que materializar. Tem que sair do plano das ideias, sabe, André? Tem que sair do plano da imaginação para o plano da materialidade. Você fez uma pergunta pouco interessante. Que providências a PLB vai tomar? Bom, a única providência que a PLB pode tomar nesse momento é tentar negociar, né, para que a proposta saia, para que o secretário se coloque, presente, e mesmo que ele venha de forma verbal apresentar isso, a categoria não deve assumir essa responsabilidade. Porque amanhã, quem vai ser responsável pelo sucesso ou pelo fracasso, se eu não tenho um documento norteador, que ninguém se responsabilizou por isso, ficou no plano das ideias, certo? E para a PLB tomar alguma atitude, ela precisa da materialidade, da proposta, até para avaliar se a proposta atende o que prevê a LDB, a BNCC, né, a resoluções de pareceres do Conselho Estadual e Nacional. Então, eu só vou conseguir dizer se isso tem legalidade ou não quando eu pegar o documento, ler, tá entendendo, André? E ver isso. Se esse documento desenhado pelo município atende às normas jurídicas que estão para além do município. Sem isso eu não tenho como me manifestar. Givandro, nós vamos a um rápido intervalo e na volta eu quero fazer algumas perguntas ainda em torno desse assunto que nós estamos tocando aqui, que é a questão desse projeto e documentos e, claro, pressões da classe sobre a PLB, porque a quem os professores têm que recorrer é a PLB. Para isso, sim, a PLB tem a obrigação de dar função dela, dar suporte aos professores. 12h53, dando sequência aqui à entrevista com o Gilvandro, também Vanilson aqui da PLB Sindicato. Fiz a pergunta aqui, Vanilson, você vai responder agora, né? Eu perguntei o seguinte: diante aí dessa proposta do secretário, como fazer educação sem levar em conta o contexto da criança? Foi a pergunta que eu te fiz. André, não tem como fazer educação sem você considerar todo o ambiente de convivência do aluno, né? É importante a gente frisar isso porque o aluno, ele pode estar no perímetro urbano ou pode estar na zona rural. É preciso se levar em consideração o ponto de vivência desse estudante. E essa proposta, ela desvincula, quebra esse vínculo, né? Quebra o vínculo do aluno com a localidade local, com o ambiente onde ele convive. E isso sim traz prejuízo, pode ter certeza que traz prejuízo para a aprendizagem. Nesse momento de pandemia, a gente já vive um momento gravíssimo nessa situação. O prejuízo já está aí. Mas essa proposta a gente tem avaliado que nesse modelo de educação que está, pode agravar ainda mais essa situação. Então eu acredito que é preciso a gente rever essa situação exatamente para evitar que a gente crie um ambiente com uma desigualdade entre os estudantes cada vez maior.
É importante frisar isso, e eu lembro aqui que a gente, na condição de professor online, né, que a proposta traz, a gente está fazendo 4 aulas por turno, e os professores offline, eles estão fazendo, vamos dizer assim, uma aula, se a gente for comparar esse diálogo entre professor e aluno. Então só aí a gente percebe que há uma diferença de tratamento entre os professores, entre os alunos online e os offline, né? Então o vínculo da comunidade com a escola, ele não pode deixar de existir. A proposta traz a lotação do aluno para a unidade dentro do município, que é a Secretaria de Educação, cortando o vínculo dele com a escola local de cada povoado, de cada bairro aqui no município. É que você acha, no caso, tirando esse vínculo, no caso, um aluno que, no caso, saiu daqui, da Água Branca, se ele está tendo aula aqui com um professor que não era dela, que ele está acostumado, você acha que isso prejudica o aluno, no caso, o adolescente, no caso? Não é especificamente, o entender não é que especificamente ele vai quebrar o vínculo com o professor de lá, mas ele vai quebrar o vínculo com a comunidade dele. Vamos citar 2 exemplos aqui. O Genipapo tem o hábito não é cultural, que a gente comemora o 13 de junho em Genipapo. Se esse aluno está na rede municipal e aqui em Saúde a gente não comemora o 13 de junho, a gente passou uma data festiva e que o aluno de Genipapo não comemorou. E você sabe que essas comemorações nessas unidades escolares, nessas comunidades, são as escolas quem puxam isso que trazem isso para a sociedade, que valorizam essa cultura local. Certo? Então, nesse momento, por exemplo, a gente perdeu esse vínculo, essa responsabilidade que a unidade escolar tem de chamar atenção para a sua cultura local. E a gente tem a comunidade de Genipapo, tem Água Branca, tem os seus Então, o que está sendo colocado em prática hoje, no momento, está quebrando esse elo. Vínculo cultural, com certeza está. Eu vou voltar a tocar no assunto da questão do projeto. Eu quero, para fechar, está perguntando por você, respondendo por você, Ivanilson, então por Gilvaldo. Já foi dito aqui, vocês já falaram que até agora vocês não têm em mãos o projeto. Não foi apresentado, até mesmo para vocês terem ciência realmente o que é o projeto. O projeto está solto, em palavras, da forma que foi explicado aqui. A pergunta que eu faço é essa. Você, Ivanilson, juntamente com Gilvaldo, são representantes de uma classe que é responsável em defender os professores, que é a PLB. E o que eu fico assim, mesmo não sendo da área da educação, mas nós somos comunicadores de todo tipo de assunto, quando vira polêmica, vem parar aqui, eu fico sem entender qual é o motivo, e ao mesmo tempo não entendo e estou perguntando. Qual é o motivo dessa demora de não passar para vocês esse documento? Eu quero saber de vocês qual é o problema que o secretário não passa esse documento. Hoje é tão fácil, pode ser via papel, ou então via e-mail, ou então até via WhatsApp hoje. Tão fácil. Apertou o botãozinho no WhatsApp, mandou para todo mundo uma vez só, para ter ciência. Me responde isso, por favor, se vocês puderem dizer qual é o motivo. Eu vou pedir licença, Evanilson, para fazer uma pequena fala e deixar que ele conclua, lógico, a resposta da sua pergunta. Primeiro, eu acredito, Nilson, que a grande dificuldade é porque não existe. Tá? Se esse projeto existisse, tivesse escrito, tivesse formatado, tivesse no papel, ou tivesse pelo menos num arquivo do computador, era só dar um clique, como você bem colocou, porque os meios de tornar isso público são os mais adversos possíveis, né? E principalmente quando a PLB já tem um documento requisitando a cópia desse documento, até para que a PLB se posicione. Você tocou num ponto interessante da defesa. Eu já participei com essa polêmica aqui de saúde, mais ou menos de 3 ou 4 reuniões com a categoria, né?
lembrando de forma virtual, pelo Meet. E na última reunião que nós tivemos, eu vi coisas que particularmente eu estou na educação há 25 anos. Eu posso estar aqui equivocado e peço desde já minhas desculpas se assim eu estiver, mas acredito que não. Que em saúde você tem o professor online, o professor offline e o professor corretor. É preciso a gente pensar que educação, antes de qualquer coisa, ela é convivência, principalmente nas séries iniciais, né? Onde existe todo um processo de socialização da criança com o mundo. Tá entendendo? E aí eu te pergunto, eu estou colocando pelo que eu ouvi dos colegas de saúde, que existe um professor online, que é o professor que dá o assunto, vamos fazer assim, a exposição do assunto. E você tem um professor offline, que é quem prepara a atividade, que será entregue ao aluno, e você tem um terceiro professor, que é quem corrige essas atividades. Eu acho que a gente precisa parar para pensar um pouco, né? Nós não estamos aqui falando de questões do Enem. Um da aula virtual. Um da aula virtual. O outro é o quê? Prepara a atividade impressa, vamos assim pensar. E o outro corrige? E o outro corrige. Nós não estamos falando aqui de um Enem ou de uma universidade que existe uma empresa que elabora toda a prova, né? E ali vai ter a correção. E assim mesmo essas correções, você sabe que são perguntas totalmente objetivas, sim ou não, isso, aquilo, A, B ou C. Nós estamos falando de processos de aprendizagem, processo de socialização, processo de convivência. Quem é professor, Nilce e André, entende que o convívio do processo de aprendizagem no ambiente de sala de aula é isso que eu falo é um ambiente em que vários fatores interferem para o processo de aprendizagem do aluno, que muitas vezes você que está de fora e que vê o erro do aluno, eu como professor da turma... Que é o dia a dia, isso que eu vou dizer. O dia a dia. Quem convive com o aluno sabe, conhece o aluno, sabe se ele errou por falta de conhecimento ou não. Ô Nilce, o mais interessante, o dia a dia vai me dar possibilidade... Como é que uma pessoa que não tem contato... eu vou interromper. Como é uma pessoa que não tem contato nenhum com esse aluno pode corrigir uma prova? Exato. E outra, o meu convívio do dia a dia me possibilita, inclusive, acompanhar aquele aluno que muitas vezes entrou numa série apresentando determinadas dificuldades de aprendizagem, mas que no dia a dia eu estou percebendo que às vezes aquele aluno com tanta dificuldade está avançando melhor do que aquele aluno que já tinha certas habilidades. Mas se é você que está corrigindo, e como você bem colocou, não tem um convívio com o aluno, você não consegue perceber isso. Educação não é uma ciências exatas, que é isso ou aquilo. Educação tem todo um pragmatismo de convivência, de relações. Você tem que ver a relação, Evanilson colocou muito bem na pergunta de André, a relação da criança com a comunidade, com os elementos culturais daquela comunidade. O que é importante para aquela comunidade, que não é para aquela outra comunidade, e o aluno está inserido naquela comunidade. Então, quando a gente está aqui defendendo, tem que ter uma proposta escrita. Nós estamos aqui dizendo que o município precisa urgentemente, o poder público municipal precisa urgentemente documentar a proposta do secretário. Quero repetir, pode ser uma das melhores e inovadoras na região, mas não vale nada se ela ficar no plano das ideias. Ela tem que vir para o papel, ela tem que ser materializada, para que as pessoas leiam, para que as pessoas entendam, para que as pessoas digam, isso é possível, isso não é possível, isso tem amparo legal, isso não tem amparo legal. O município, eu quero alertar aqui, André e Nilson, e a todos que estão nos ouvindo, o município de saúde poderá vir responder juridicamente aos órgãos competentes por ter uma proposta educacional. A PLB vai tomar essas providências? Se não aparecer o documento, a PLB precisa tomar as providências. A delegacia acompanha o núcleo exatamente para assessorar nesse ponto. Nós queremos dialogar. Nós queremos entender a proposta do secretário, nós queremos atender a proposta do município, queremos ver realmente se ela é louvável, se ela tem fundamento, se ela faz sentido. Beleza, se ela faz, por que não acreditar? Mas por quê? Tudo isso se torna possível quando eu não tenho o papel escrito para mim olhar e dizer, olha, eu estou aqui com várias resoluções do Conselho Estadual, da Lei 14, LDB, está aqui dizendo passo a passo. Gilvandro, você como diretor delegado da PLB, regional da PLB, da nossa região, a pergunta que eu fiz, nas suas colocações eu tive um entendimento. Sim. E nesse entendimento eu vou fazer mais uma pergunta. Pode ser.
Eu perguntei por motivo. Você até disse que acha que pode até não existir esse projeto, né? Pode, mas porque você também tudo leva a crer que até hoje não está em mãos, né? Exato. Então, você comentou aí da questão de um para elaborar, outro para realizar, outro para corrigir, né? nesse sentido mais ou menos, foi para corrigir as provas. Nós falamos, participei, que cadê o contato? O contato é muito importante. A pergunta é essa: diante de toda essa situação, desse imbróglio que está aí, diante dessa satisfação que eu tenho ciência, que muitos professores já falaram comigo, os professores vão aguentar essa situação de trabalhar, que vai trabalhar mal-humorado, por causa da insatisfação, porque no fundo, muitos estão achando improdutiva a forma do ensino. A pergunta vai aguentar até quando isso aí, os professores? Nilson, na última reunião eu fiz um encaminhamento e, lógico, é bom dizer que o núcleo da PLB de saúde ele tem sua autonomia, né? Ele não está atrelado àquilo. Claro que há encaminhamentos que eles são obrigados a seguir o entendimento da delegacia, como a delegacia segue da estrutura maior da PLB em rede estadual e que segue da CNTE. É uma questão de hierarquia. Mas é bom dizer que o núcleo da PLB de saúde ele também goza de autonomia, que é deles, e que nós não podemos interferir, desde que isso esteja dentro do plano do que está amparado no estatuto da instituição e dentro das normas jurídicas. Primeiro, esclarecer isso. Eu estou esclarecendo isso porque na última reunião eu encaminhei, e quero deixar claro que encaminho. Eu acho que se a Secretaria da Educação não se posicionar, não dialogar com a categoria, não entregar o projeto, nós temos que fazer uma greve virtual. E como é que é essa greve virtual? Ninguém vai passar atividade nenhuma para o aluno. E pedir aos pais que entenda, implorar a sociedade que compreenda a importância disso. Porque o ensino remoto já é um ensino em defasagem. Escola pública antes da pandemia já era um problema. E se tornou um problema muito mais grave, muito mais sério com a pandemia. Nilson, eu estou com uma pesquisa em mãos, realizada no município de Saúde, vou deixar aqui com você, mais André, que 100% dos entrevistados disseram que a tecnologia utilizada para promover as atividades remotas é do professor. O computador, o notebook, ou seja, as escolas não têm e não disponibilizam, certo? De redes e de sistemas que possibilitem essas atividades. Lembrar aqui que isso não é um privilégio de saúde não, tá? Canhém é assim, Caldeirão é assim, todos os municípios são assim. Porque o mundo não estava preparado, a escola pública, principalmente no Brasil, não estava preparado para viver nesse momento. Nós não estamos aqui condenando ninguém, nós estamos aqui detectando um fato. Os municípios não receberam recursos extras para implantar em tecnologias. Mas é bom dizer, André e Nilson, que não é porque não receberam que não deve fazer. Os municípios estão economizando dinheiro. Cadê o dinheiro do transporte escolar que era pago todos os meses? Transporte alternativo. O dinheiro que era pago, combustível dos transportes próprios. São recursos que poderiam ser locados para as escolas para subsidiar o processo de ensino-aprendizagem através de plataformas. É bom a gente dizer isso. A gente está dizendo, olha, não é culpa do município, mas o município poderia criar estratégias com os próprios recursos. Se as aulas estivessem presenciais, o município estaria pagando os transportes? Estaria pagando os combustíveis do transporte próprio? Estaria. E por que não pode deslocar isso um mês ou dois para estruturar? Porque quando a pandemia passar, a educação não volta mais do que era não. Nós avançamos. A pandemia foi a pior coisa do mundo, mas ela também trouxe coisas que nos sinaliza para outros avanços. É aprendizado, né? Aprendizado. Então eu acho que precisa, tá? O município precisa urgentemente materializar. E digo aqui, qual é a providência? O encaminhamento da delegacia é os professores cruzarem os braços e pedir à sociedade que entenda, porque nós estamos enxugando gelo. Quando eu tenho uma proposta
que ela não está escrita, que ela não está documentada, que ela não passou pelo CME, que ela não foi publicada no Diário Oficial, eu não tenho como dizer se essa proposta é boa ou ruim. Eu estou enxugando gelo. O que significa enxugar gelo? Nada. Não vai enxugar nunca. Não vai enxugar nunca. Então, ou seja, eu não sei onde eu estou, eu não sei como caminhar e não sei onde vou chegar. Então, porque eu não tenho um documento. Então, o maior questionamento, deu para entender aqui, estou atento, claro, todos nós, é que essa proposta, ela não foi materializada, nem chegou na mão de vocês de forma alguma. Não. E até agora tá, não sabe, como ele falou, enxugando o gelo. Não sabe para onde é que vai, o que é que vai dar. A verdade é essa. Eu acho, diante de tudo que foi comentado aqui, Ivanilson e Gilvandro, o que é que tem que ser feito inicialmente? Passar esse material para ser analisado por todos, para ser debatido. Exato. E eu acho que já chega. Gilvandro, eu estava aqui, acho que eu até comentei aqui, eu já não estava aguentando toda semana na Câmara, batendo a mesma coisa, passando ferro frio. Falava, comentava os vereadores lá e não sai do lugar, comentei até com uma vereadora. Com a vereadora Andréia. Falei, rapaz, ela não está aguentando. Passa esse ferro frio. E não sai, não anda. As discussões não estão andando. E depois eu parei de falar sobre esse assunto, indaguei, lhe provoquei várias vezes para você vir aqui. André. Não é bom ouvir ambas as partes. O secretário veio falou a versão dele. Você agora está botando aqui na mesa o que está acontecendo também em outra ótica. E realmente, da forma que está, sem prestar, entregar o material para ser analisado por outra parte, fica difícil. Eu não tenho mais nem que, eu acho que foi tudo explicado aí. Eu acho que eu vou deixar o microfone para vocês à disposição aí, se vocês quiserem concluir alguma coisa, apresentar mais alguma coisa que nós não fomos, que não foi aí debatida aqui. Ok, pode você. Ok, André, eu agradeço as suas provocações e assim o momento da gente vir aqui, e eu tenho, graças a Deus, você tem sempre nos proporcionado momentos para a gente dialogar e ouvir as suas provocações, só que a gente estava no momento em que a gente buscava a solução porque não sabia de fato do que se tratava. A gente vinha falar o que aqui? Né? Então a gente estava buscando essas respostas para depois a gente dialogar sobre. E aí eu passo outra informação importante que eu quero chamar a atenção aqui dos meus companheiros, dos colegas, professores, que ontem à noite chegou para mim um convite, uma convocatória da Secretaria de Educação para uma reunião hoje no Oswaldo Pereira presencial. Isso foi publicado ontem às 10 horas da noite e em seguida convocando os professores para um AC presencial. Eu vou aqui deixar meu posicionamento a respeito. Eu acredito que nenhum professor deve participar de AC presencial, em nenhuma hipótese, até porque nós estamos em período de pandemia. Se a gente vai participar de um AC presencial, que as aulas iniciam, a gente vai trabalhar na sala de aula. Exato. Eu acho que o caminho seria esse. Se o AC é para ser presencial, que a gente vai para a sala. Apesar que não está se advogando aqui que tem a aula presencial. Está usando hipótese alguma, né, entendeu? Mas eu estou aqui mostrando um posicionamento, porque a gente recebeu essa convocatória ontem às 10 horas da noite. Imagina aí, para hoje 8 horas estar presente no colégio, para estar dialogando. 8 horas da manhã? Hoje 8 horas da manhã. Então para você ver que as coisas estão muito atropeladas, né? Dá a entender que não tem planejamento, né? Pronto, então é isso. Eu queria só deixar isso aqui claro. E, por fim, agradecer a vocês, né, pela oportunidade de abrir os microfones dessa emissora que abrange aí uma região imensa. Agradecer aqui, mandar um alô especial aqui para o pessoal de Nuguaçu, meu amigo Bilu lá em Nuguaçu, meus pais que moram em Nuguaçu, o pessoal de Olhos d'Água, de Cachoeira Grande, que eu tenho uns amigos e tenho alunos nessa região, e todo o alunado de saúde e os meus colegas professores. Muito obrigado a todos vocês e Giovani, um abraço aí, gente. Giovani. Antes de fazer meus agradecimentos também por estar aqui, lembrar que nós realizamos a pesquisa a qual fiz referência há pouco, antes desse problema da pandemia, dessa polêmica toda que está aí, dessa proposta nova do secretário, em que houve uma pergunta, e eu acho que vale a pena a gente dizer isso aqui,
que questionava o seguinte: a forma como a Secretaria da Educação tem gerenciado a política educacional no contexto da pandemia é 73,2% disse relevante. Na segunda pergunta diz: você apoia a gestão da Secretaria da Educação? 75,6% diz que sim. Isso antes dessa polêmica toda que nós estamos aqui discutindo. Então acho que isso são dados, informações de André Nilson e todos que estão nos ouvindo, e o próprio secretário, para que reflitam o que foi, onde é que está o pecado. Ora, se antes havia uma confiança da categoria na gestão da Secretaria da Educação, isso mostra. Está aqui, foi do Google Form, lá os gráficos saem prontinho. Isso aqui não tem maquiagem, né? E tanto que nós estamos dizendo aqui, olha, antes dessa polêmica toda, 73% achar a política educacional da Secretaria válida, importante, e 75% apoia a gestão da Secretaria. E por que hoje essa reviravolta de insatisfação? Ora, nós precisamos entender que nós não estamos aqui, né, buscando culpado ou inocente. Nós estamos aqui dialogando e discutindo o problema atual e que precisa ser entendido para o bem da gestão, para o bem da Secretaria da Educação, para o bem do professor e principalmente para o bem do aluno, que é a pergunta de André. Tá certo? Então eu acho que isso é o que importa aqui. Nós não estamos aqui, eu quero repetir, finalizando, dizendo: a proposta do secretário pode ser muito boa, mas ela tem que estar documentada para que seja avaliada, seja analisada. Isso. Ao demais, né, agradecer a todos ouvintes da Rádio Paiá, falar da felicidade de estar aqui, né, mais uma vez, certo? Participando desse programa, junto com o Nilson, com o André, uma felicidade enorme. E aqui também registrar, né, em nome de Evanilson e da PLB, e parabenizar a gestão pública, na pessoa do prefeito Alci, e também do próprio secretário de Educação, certo? Pedro Guilherme, pelo reconhecimento que foi tantos anos negado aos trabalhadores pela mudança de nível. Isso aí. Esses agradecimentos se faz jus, não é porque eles não tinham obrigação, era a obrigação deles, que estão no plano de carreira, mas era a obrigação de outros que por muito tempo não fizeram. E eles chegaram lá e reconheceram num período de tempo muito curto. Então, olha como a PLB funciona. Que acho que foi publicada agora no início do mês de junho, início do mês de junho. A PLB, ela vai lá e diz: olha, isso daqui não dá para funcionar, galera. Não dá, não tem como ser assim. Porque a PLB não está falando em nome do professor. Ela está falando em nome do bem público e da educação pública. É essa a nossa posição. Então, aqui, parabenizar a gestão. Esperamos que ela continue reconhecendo o direito dos trabalhadores. Não se furte de fazer isso como gestões anteriores fizeram, né? E que os trabalhadores tinham direito e penaram, reclamaram, foram vinheta de rua e nada funcionou. E graças a Deus, numa boa negociação, isso funcionou. O que nós queremos da gestão, nesse momento, é uma coisa bem simples, André Nilson. Que a gestão dialogue com a categoria, apresentando de forma concreta a proposta educacional, como dialogou a mudança de nível, que tem os resultados que nós tivemos na mudança de nível, tão satisfatório e de alegria para todos. Uma boa tarde e um forte abraço a todos vocês. Obrigado, Gilvandro, obrigado, Ivanilson. Foi um prazer ter nessa entrevista. Espero que breve voltaremos a debater, que na próxima tenhamos bons resultados, bons frutos, que chegue a um entendimento e que a educação prevaleça, né? Porque sem ela nós não somos ninguém, não somos nada, né? Tudo depende da educação.